Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença e pelo interesse nos nossos programas. O meu nome é João Santos e hoje vamos falar sobre os programas e cursos que temos para as idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, maioritariamente. Pronto. Existem aqui uma ou duas hipóteses diferentes e que disponibilizamos. Vamos perceber melhor um bocadinho quais são essas hipóteses e onde é que possivelmente os vossos filhos ficariam melhor enquadrados. Ok? Antes disso, e não menos importante do que essa parte um bocadinho mais técnica em relação aos nossos cursos, é conhecerem a app, especialmente para quem ainda não teve um contacto com a nossa empresa. Portanto, a EF foi fundada por este senhor que carrega a tocha olímpica, que é o senhor Bertil Hult. Portanto, a EF foi criada há mais de 50 anos, portanto, foi em 1965. Portanto, este senhor é sueco e tinha quer dizer, uma dificuldade, que era a questão das línguas, especialmente porque ele era disléxico. E então sempre teve, ao longo do ensino corrente que tinha na Suécia, dificuldade no desenvolvimento dos idiomas estrangeiros. E houve um verão que decidiu ir neste caso foi para o Reino Unido, e passou lá umas semanas durante o verão e percebeu que durante esse tempo acabou por conseguir ultrapassar muitas das barreiras que tinha na aprendizagem do idioma, neste caso era o inglês. E foi daí que surgiu a ideia, então, de se estudar uma língua no país onde essa língua é falada, porque, de facto, o desenvolvimento é muito maior e sem comparação com qualquer outro método de estudo que existe linguístico. Pronto. A nossa missão é quebrar barreiras linguísticas, culturais e geográficas. Portanto, hoje em dia, quer dizer, os jovens ou adolescentes mais novos podem não ter se deparado com este tipo de barreiras, mas nós, adultos, que já tivemos a necessidade de utilizar um idioma que não é o nosso idioma nativo, percebemos que se não o dominarmos, de facto, cria uma barreira, não só entre culturas, mas especialmente uma barreira entre pessoas, não é? E isso é uma dificuldade acrescida ao longo da carreira profissional e também uma dificuldade acrescida em termos de socialização e muitas vezes até familiar, o não domínio de uma língua estrangeira. Hoje em dia existe cada vez mais casais de diferentes países a juntarem-se e, portanto, até os pais, na verdade, têm necessidade. Atualmente temos muitos pais a procurar-nos para aprender línguas porque o filho ou a filha casou com alguém que não fala português e, portanto, não conseguem falar com o genro ou com a nora. Isto para dar uma perspectiva de facto que não conseguimos falar uma língua comum, não é? A língua universal que é o inglês, de facto cria barreiras mesmo até familiares, não é só uma questão de diferenciação académica, não é? Dos jovens que dominam o inglês, portanto, conseguem ir para melhores faculdades, têm acesso aos melhores mestrados, como também a questão de carreira profissional, quer dizer, as melhores oportunidades de trabalho exigem o inglês. Hoje em dia, o inglês já não é, portanto, um plus que alguém possa ter no currículo. Hoje em dia, o inglês é, portanto, obrigatório, não é? Para quem tenha aspirações maiores em termos de carreira profissional. Mas pronto, ainda estamos um bocadinho longe nessa fase. Portanto, se tem um filho ou uma filha entre 10 e 16 anos, ainda está um bocadinho longe dessa fase, mas é importante nós trazermos isto para cima da mesa, porque a educação dos nossos filhos é certamente a coisa que mais nos preocupa na vida portanto, às vezes um alerta daquilo que se segue, mostrar um bocadinho daquilo que aí vem, pode ser importante, porque o dia a dia estão a correr e nós, enfim, estamos normalmente sempre preocupados a tratar aquilo que nos preocupa hoje só e não tanto aquilo que pode vir a seguir, e portanto, acho que de vez em quando é importante falar também disso. Mas, adiante.
Na altura, este senhor fundou a EF e foi sozinho nessa experiência, depois começou a crescer, e atualmente a EF basicamente é a maior empresa de educação privada do mundo, não só de línguas, de educação no geral, só para terem um bocadinho uma ideia da grandeza da instituição. Portanto, estamos presentes em mais de 50 países, fisicamente, portanto, com um escritório ou com uma escola. Entre escolas e escritórios ao todo temos a rondar os 500 no mundo inteiro. Cá em Portugal temos 2 escritórios. Temos um escritório em Lisboa e outro escritório no Porto. Em termos de escolas em si, temos 50 escolas atualmente e 9 línguas diferentes para aprender. Portanto, o conceito é que o aluno aprenda o idioma no país onde esse idioma é falado, porque pelas questões que referi há pouco e que vamos ver um bocadinho mais em detalhe nos slides que se seguem, está bem? Portanto, um dos grandes benefícios destes programas é a progressão rápida no idioma, especialmente onde o nosso ensino atual falha um bocadinho mais, que é na parte da prática, na parte do speaking, do falar. Portanto, o nosso ensino não está muito direcionado para essa avaliação, está mais direcionado para as questões gramaticais, construção de frases, mas normalmente, até os testes, é tudo escrito, portanto, e não é por expressão oral. O que faz com que depois, quando os alunos terminem o 12º ano, e a maioria dos nossos alunos que nos procuram estão nessa fase, portanto, quando terminam o 12º ano, precisam de verbalizar o inglês que aprenderam durante o secundário e as dificuldades são grandes porque tiveram, nos últimos 7 anos, no ensino secundário e básico, a treinar apenas as construções de frases e os verbos, mas tudo escrito e, portanto, não utilizado. O facto de estar a estudar o inglês num país onde se fala a língua faz com que pratique 24 horas por dia. Portanto, essa é uma grande vantagem. É que está em contacto com o idioma desde manhã à noite. Portanto, tem que o utilizar sempre que vai verbalizar ou conversar com alguém. Okay? Portanto, para estas idades, dos 10 aos 16, nós temos escolas específicas, porque estes alunos exigem algumas condições especiais, pelo facto de serem menores de 16 anos. Ok? Pronto. A segurança de acompanhamento de um staff da EF, portanto, estes nossos programas são sempre programas supervisionados. Portanto, os alunos dos 10 aos 16, indo num programa supervisionado, não têm quer dizer, a autonomia de poder sair das instalações da EF sem ser acompanhado por um membro staff da EF. Isso faz com que, portanto, eles tenham sempre um horário preenchido. Portanto, há uma parte do dia que eles estão em aulas e a aprender, e há outra parte do dia que estão em atividades, enfim, jogos, desafios, atividades lúdicas, mas como estão todos, e esse é um dado muito importante, são todos separados por nacionalidades, nas turmas e nos alojamentos, faz com que eles tenham sempre que utilizar o inglês, independentemente de estejam a estudar o inglês dentro da sala de aula com o professor, ou se estiverem a brincar, a jogar futebol, a passear, a ver a cidade, a divertirem-se. Portanto, estão sempre em contacto com alunos internacionais, o que os obriga a cada vez que quiserem falar ou interagir, esteja a ser na língua inglesa ou na língua do país que escolheram para estudar. Né? Acompanhamento personalizado em Portugal e no destino. Pronto, já vamos ver, existe 2 hipóteses, mas temos uma opção que tem acompanhamento de um monitor português desde o aeroporto durante todo o curso e no regresso, e outra opção que tem acompanhamento do monitor, mas local, só lá no destino. Portanto, o aluno teria que fazer esta parte da viagem sem acompanhamento de um membro da EF. Portanto, temos as 2 opções, que acaba depois um bocadinho aos pais também perceberem em termos de autonomia o que é que se adequa mais ao educante, não é? Todas as nossas formações são certificadas, ok? Vamos ver também um bocadinho mais à frente os certificados da EF, mas todos os nossos alunos no final do programa trazem um certificado.
Um ponto que eu saltei, que também é muito importante, que é o fazer amizades de mais de 100 nacionalidades diferentes. Portanto, de facto, os nossos campos recebem alunos de toda a parte do mundo. Portanto, basicamente, como temos escritórios em todo o mundo, todos esses países onde temos escritórios trazem os grupos deles, os alunos deles, para as nossas escolas e, portanto, depois, normalmente, em média, temos 100 nacionalidades a estudar em simultâneo na mesma escola, o que é um enriquecimento em termos de culturais e quer dizer, de olhar para o mundo de outra forma, imenso. E é uma das coisas que mais marca os alunos, porque normalmente no final dos cursos nós vamos, enfim, receber os alunos ao aeroporto. É as amizades que fizeram durante esse período e a partir do momento em que vão, quando regressam, trazem amigos em cada canto do mundo. Portanto, coisa que não estavam habituados e é um desenvolvimento para eles a esse nível também importante nesta fase da vida da adolescência, em que eles, enfim, se preocupam muito com as amizades que têm, que fazem. Portanto, isso é espetacular. Eles poderem olhar e conhecer pessoas diferentes, amigos diferentes, algumas crianças que se calhar pensam parecido com eles, que vivem de outra parte do mundo, ou que pensam completamente diferente daquilo que eles são, mas querem seguir os mesmos caminhos académicos, tocam experiências e objetivos académicos, o que é que se segue no próximo passo, o que é que eu vou estudar. Pronto, isto sempre com alunos do mundo inteiro em termos de horizontes é uma coisa que não tem limite e que, enfim, acho que todos os pais, em condições, obviamente, financeiras para isso, deverão proporcionar porque, aos seus filhos, porque é uma experiência que vai muito para além de que um curso de inglês. O curso de inglês é só uma pequena parte daquilo que os seus filhos os vossos filhos vão viver. Ok? Mais à frente. Vamos lá, portanto, idades entre os 10 e os 16. Portanto, normalmente os alunos nestas idades e as nossas escolas que estão direcionadas para estes alunos dos 10 aos 16 estão abertas durante o verão, porque, enfim, estão na fase da escolaridade obrigatória e as férias coincidem todas durante o verão. É importante ocupar um pouco ou uma fase dessas férias dos vossos filhos, que normalmente é de 2 ou 3 meses, dependendo um bocadinho da escola ou do ano em questão, mas que são de facto grandes. Poder ocupar algumas semanas com uma experiência destas é diferenciador, não é? Para eles próprios. E tudo com a questão da segurança, que falei, já vamos ver um bocadinho mais em termos de como é que isso funciona. Portanto, como falei há pouco, existem duas formas dos alunos dos 10 aos 16 viajar, ou 17, neste caso também inclui aqui os 17. Uma delas é viagens em grupo e a outra delas, a outra é viagens em formato individual. Ok? Quais são as grandes diferenças? A viagem no formato em grupo é uma viagem em que tem acompanhamento do monitor português desde a altura em que eles estão aqui no aeroporto. Portanto, nós, internamente, juntamos inscrições do país inteiro, combinamos um dia no aeroporto, está lá o monitor da F que vai levar o grupo todo e vão todos juntos no mesmo avião para o destino, para a escola que escolheram fazer o curso. Portanto, uma nota importante, eles vão todos juntos daqui, mas ao chegar à escola são misturados com os grupos que vêm dos outros países. Isto tanto nas turmas como na parte dos alojamentos, que é para não estarem a conversar na língua portuguesa entre eles. Pronto. Portanto, as últimas conversas espera-se que acabem no avião que os leva para lá e depois as outras sejam todas em inglês a partir daí. Este programa, como é em grupo, todos os alunos têm que viajar no mesmo dia, no mesmo voo, que vai o monitor. Portanto, é um programa que já vem com tudo incluído. Pronto, desde aulas, atividades, o monitor, os voos, que somos nós que tratamos, transferes, excursões ao fim de semana. Ao fim de semana tem também, como têm tempo livre e não têm aulas, fazem 2 excursões. No sábado vão a outra cidade, no domingo vão a outra cidade. Portanto, quem está a estudar na nossa escola em Cambridge, no sábado vai conhecer Londres, no domingo vai conhecer Oxford. Quem está em Oxford vai a Cambridge. Portanto, a ideia é acabar por conhecer um bocadinho as cidades do UK
no sábado e no domingo, que é no intervalo que tem entre as 2 semanas de curso. Pronto, estes cursos normalmente em grupo temos opções de 2 semanas, opções de 3 semanas e opções de 4 semanas. Portanto, como dizia, tudo incluído, pensão completa, também é importante, pequeno almoço, almoço e jantar. Portanto, é como se fosse chave na mão, não tem qualquer custo adicional para além daquele que é o pacote que nós vamos proporcionar. Está bem? Este é um exemplo daquilo que temos planeado para este verão. Portanto, normalmente o que procuramos fazer é separar os grupos por quinzenas, porque, enfim, há pais que marcam férias numa altura, outras noutra, portanto, e normalmente gostam de passar com os filhos esses 15 dias têm de férias, e, portanto, tentamos apanhar aqui o período de férias dos alunos do ensino básico e secundário, dividi-lo por quinzenas, para conseguir, enfim, que seja uma opção para todos os pais, o aluno poder viver esta experiência. Tanto como podem ver, a maioria dos cursos são no Reino Unido. Portanto, Oxford, Eastbourne, York, Cambridge. E depois, normalmente, incluímos também uma opção para Nova York, que este ano também vamos fazer e que vai acontecer. Portanto, alguns dos grupos acabam por já não ter vagas e já estarem completos. Ainda temos algumas vagas em alguns deles. É uma questão de no final entrarem em contacto connosco, ligarem para o nosso número geral, irem ao nosso site e contactarem, ou enviarem um e-mail, também podem enviar um e-mail, para perceber qual é que é a quinzena aquela que vos dá mais jeito, para vermos se ainda temos disponibilidade. Portanto, estes grupos são anunciados por nós em meados de setembro. Pronto, para o verão do ano seguinte. Portanto, temos vindo a fazer inscrições desde lá e é por isso que a maioria deles já estão cheios. Muitos deles acabam por ficar cheios só com os alunos que viajaram no ano anterior. Normalmente, no ano, vão para Oxford, por exemplo, no ano a seguir querem experimentar Cambridge, e, portanto, tratam logo disso da inscrição quando regressam. Mas ainda temos disponibilidade, portanto é uma questão de contactarem connosco, ir ao nosso site, está lá o nosso número de telefone, ligarem para cá, para nós vermos qual é que é aqui a opção que ainda existe. Portanto, falámos de opções de grupo e agora temos também as opções individuais. Portanto, a viagem no formato individual. Portanto, essa viagem no formato individual começa aos 13 anos. Portanto, as opções de grupo a partir dos 10, formato individual a partir dos 13. Portanto, um aluno que tenha 13 anos, tenha 14 anos, 15 ou 16, pode optar por viajar neste formato em grupo, com acompanhamento do monitor português, não é? Desde aqui do aeroporto, ou pode optar por viajar neste formato, que é um formato independente. Tá? E como é independente, a grande diferença que vai encontrar aqui é que não tem o acompanhamento do monitor português desde o aeroporto de Lisboa. Portanto, o que é que vai acontecer? Portanto, o aluno faz este trajeto sem acompanhamento nosso. Portanto, pode incluir ir alguém com ele, portanto, os pais viajarem com ele no avião para chegarem até ao destino, ou incluir o serviço da hospedeira de bordo, de acompanhamento. Pronto, também é possível adicionar esse serviço com as companhias aéreas. Mas a partir do momento em que chegar ao aeroporto, estará lá um transfer da EF à espera do aluno e a partir daí o resto do curso é sempre com acompanhamento. Portanto, o aluno sai do transfer, portanto, os alunos chegam todos no mesmo dia, portanto, estão todos a chegar, o transfer está à espera, junto a um determinado número de alunos que os vai deixar no campus. E a partir do momento em que chegam ao campus, ficam sempre acompanhados, inclusive, portanto, tem uma parte do dia com aulas à mesma, outra parte do dia com atividades, mas isso está tudo planeado no calendário, porque como eles não têm, enfim, possibilidades de sair do campus sem ser acompanhados, quando nós temos um horário todo preenchido com aulas e atividades para haver dinâmica e para eles estarem sempre a aprender ou a divertirem-se, ou, enfim, a conhecerem-se e a conhecer o próprio país e cidade onde estão. Portanto, neste formato independente, existem aqui mais algumas variantes. Portanto, os cursos já não têm que ser naquela duração de 2 semanas, de 3 semanas ou de 4. Já pode ser à escolha do aluno. É mais personalizável. O voo já não vem incluído, porque
nos cursos em grupo, nós temos que reservar um voo de grupo para toda a gente ir no mesmo grupo, no mesmo voo, temos essa garantia. No formato independente, não. Portanto, o voo não está incluído. Se quiserem que sejamos nós a tratar do voo, com um acompanhamento de menores, ou o que for, nós tratamos. Se quiserem, também podem tratar vocês do voo. Pronto. E podem escolher já diferentes tipos de alojamento. Podem escolher um alojamento em casa de família, se quiserem que eles vivam essa experiência, ou podem escolher um alojamento na residência de estudantes. Não falei isso, mas é importante fazer. Todos os alunos que viajam em grupo ficam todos na mesma residência, para que o monitor possa estar perto de todos. Portanto, não existe a opção dos alunos que viajam em grupos escolher outro tipo de alojamento que não na residência. Portanto, não dá para ir para a casa de família. Quem viaja em grupo fica sempre na residência e o alojamento na residência já vem incluído. No formato independente, já pode escolher se quer ficar num alojamento em residência ou se quer ficar num alojamento em casa de família local. Portanto, já é opcional. Também é opcional a duração, portanto, o mínimo 2 semanas, o máximo 8 semanas, pode escolher qualquer duração. Já pode escolher mais destinos também, porque o que nós fazemos cá em Portugal é que selecionamos aqueles destinos mais, quer dizer, mais procurados e fazemos os grupos para esses destinos. Mas a EF tem mais escolas para estas idades. Nós é que não organizamos grupos para lá, como por exemplo a aprender francês. Também existem escolas a partir dos 13 anos para aprender francês, mas como nós não temos alunos suficientes para fazer um grupo, para aprender uma língua como o francês, portanto, não organizamos um grupo para lá, mas podem sempre inscrever-se neste formato independente. Ou há pais que acham também que preferem que o aluno não vá só 2 semanas ou que vá um bocadinho mais tempo, para ter uma aprendizagem mais sólida. Então, tem a opção também formato independente. Portanto, acaba por ser um bocadinho semelhante. Os alunos têm que ter todas as refeições incluídas, têm que ter aulas e atividades, têm que ter excursões, têm que ter acompanhamento do monitor na escola. Portanto, é basicamente tudo igual ao formato em grupo, excepto a questão de que não tem o acompanhamento a partir aqui do aeroporto. Só tem acompanhamento lá no destino final. Mais opções. Portanto, aquelas que vimos são aprendizagens linguísticas, ok? Sempre direcionado para a aprendizagem do inglês ou de outro idioma, no caso de ser no formato independente, para escolher o francês ou o alemão. E depois, para além desses dois tipos de programa ou formatos de viagem, temos um segundo programa que já é um programa não tão direcionado para a aprendizagem dos idiomas, não tão focado no desenvolvimento do idioma, mas sim nas atividades relacionadas com esse próprio campus. Portanto, em termos de estrutura, funciona da mesma forma. Portanto, porque em termos legais, os alunos têm que ter todas as refeições. Portanto, a estrutura é sempre igual, independentemente do formato de curso que escolham. Se campos de férias, se em formato independente ou viajar no grupo. Portanto, têm todos de ter as refeições completas, têm que ter serviço de transfer à escada ao aeroporto. Portanto, essas questões, supervisão durante o curso, portanto, essas questões são obrigatórias e impostas pelas instituições que regulam a educação, por exemplo, no UK. Portanto, temos mesmo que fazer isso, não é opcional. E, portanto, estes campos de férias funcionam dentro desse formato também. A diferença é que, em vez de ser focado apenas e só no idioma, no desenvolvimento do idioma, é focado também num determinado tema, ok? E temos temas relacionados com futebol, por exemplo, temos de equitação, de liderança global, de coding, de código, portanto, são, enfim, programas que também, como são desenvolvidos lá, o aluno acaba sempre, inevitavelmente, por desenvolver o idioma, porque está a estudar com alunos internacionais, portanto, vai estar 24 sobre 24 durante não sei quantas semanas a falar inglês, mas tem esta componente mais específica ou relacionada com uma atividade esportiva, como vem ali, o futebol ou equitação, desportos aquáticos ou relacionado com alguma área de interesse académico do aluno, como questões relacionadas com a liderança global ou com a parte da informática do código. Pronto. Portanto, tem essa dupla conjugação. Ok?
Portanto, passámos aqui pelas três opções para os alunos dos 10 aos 16 anos. Portanto, viagem com formato em grupo, tudo incluindo, só para resumir. Viagem em formato em grupo, com tudo incluído, com o acompanhamento do monitor, desde Portugal. Depois, viagem em formato independente, já pode escolher mais destinos e durações de curso diferentes. Acompanhamento no formato independente, a partir do momento em que chega ao destino. Faz a parte do voo sem acompanhamento, a não ser que peçam um voo com acompanhamento hospedeiro. Tá? E depois, os campos, que insere-se também nessa área da viagem no formato independente, mas que acaba por não ser só direcionado à aprendizagem do idioma, as aulas de inglês, mas tem um desenvolvimento mais técnico relacionado com algum gosto desportivo do aluno ou académico. Está bem? Mais coisinhas importantes, que é um bocadinho transversal a todos os nossos programas, que é o método EF. Por acaso tem ali um erro. O método EF, portanto, a EF desenvolveu um método de estudo que é registado e está registado, portanto, só é utilizado pela EF. Desenvolveu e continua a desenvolver em conjunto e em parceria com as melhores universidades do mundo, com pesquisadores enfim, que acabam por perceber como é que diferentes aprendizagens se refletem no desenvolvimento de um determinado idioma. Portanto, estamos sempre a estudar formas de lecionar as aulas e de promover as nossas atividades que façam com que a aprendizagem seja cada vez mais acelerada. Só para terem uma ideia, normalmente não é tanto para estes alunos mais jovens, mas para os alunos a partir dos 16, 17. Portanto, um programa de 6 semanas, em 6 semanas, nós com o nosso método de ensino damos a garantia que o aluno sobe um nível certificado no inglês. Certificado, ok? Portanto, é uma aprendizagem mesmo muito acelerada. Tá? Portanto, somos acreditados por todas as instituições que regulam a aprendizagem de idiomas, ok? Portanto, o British Council no UK, e um bocadinho, enfim, as instituições que se dividem entre os vários países, portanto, todos os nossos, as nossas aulas e todas as nossas escolas são acreditadas pelas instituições que regulam a aprendizagem dessa língua em cada um dos países, quer seja de inglês, que é mais comum, mas do alemão, do japonês, qualquer que seja a língua, a escola é obrigatoriamente acreditada. Certificados. Todos os nossos alunos recebem um certificado do nível em que atingiram com o nosso programa. Portanto, eles fazem 2 testes. Fazem um teste antes de ir, para identificarmos em que nível estão. Quando chegam à escola, temos as turmas separadas por níveis. Portanto, eles vão ser depois alocados a uma turma onde todos os colegas têm o mesmo nível no idioma que eles. E isso também é muito importante para a aprendizagem, para eles se sentirem confortáveis a participar nas aulas, porque sabem que os colegas que estão sentados ao lado deles certamente têm as mesmas dificuldades que eles, portanto, senão não teriam naquele nível. E isso também lhes dá a confiança para participarem ativamente nas aulas que têm durante o dia. Portanto, fazem esse teste em nível inicial. No final do programa, voltam a repetir o teste, isto já lá na escola. Portanto, o que fazem antes é cá em Portugal ainda. O outro é quando ainda estão na escola, para trazer então um certificado, que é o IF7, que é um certificado passado pela EF, que é reconhecido a nível internacional. Qual foi o nível que conseguiram atingir? O resultado vem de acordo com o quadro comum europeu de referência, portanto, B1, B2, C1, C2, portanto, de acordo com a tabela do quadro comum europeu de referência. E, e foi isto. Pronto, eu, enfim, agradeço a presença das pessoas que conseguiram assistir. Portanto, e quem não conseguiu assistir também receberá esta apresentação mais tarde por e-mail. Obrigado a todos.
tiverem alguma dúvida, caso tenha ficado alguma dúvida, contactem connosco. Portanto, tem o nosso contacto no nosso site, está bem? Como disse há pouco, ainda conseguimos alguns lugares nos grupos que vão viajar este verão e, portanto, se os vossos filhos tiverem um espacinho durante o verão, 2 semanas pelo menos, é uma experiência que vale a pena incluir no percurso académico que eles estão a fazer neste momento. Não só pela questão do idioma, como falei há pouco, mas tudo o que a experiência traz juntamente com o idioma. Muito obrigado a todos mais uma vez. Um resto de boa tarde e foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.